No jornal de hoje, artistas de rua querem regulação para o seu trabalho. A diversidade funcional leva a alterações nas estruturas de instituições de educação no Grande Porto. Grande reportagem lusófona na Confraria Vermelha, livraria dedicada a mulheres. Voltamos já? Fique por aí. Bem-vindos ao Jornal Lusófona. Bem-vindos. Grandes empresas do comércio têm vindo a espalhar-se por todos os centros urbanos do país. No Grande Porto, no Campo 24 de Agosto, os pequenos proprietários partilham do seu desconforto com a abertura de mais uma dependência comercial da cadeia Continente. Reportagem de Eduardo Carvalho. O comércio tradicional no Porto tem vindo a decrescer nos últimos anos. Um dos fatores, o grande crescimento das superfícies comerciais, como o Continente que aqui acaba de abrir no Campo 24 de Agosto, no Porto. Vamos falar com um dos pequenos proprietários que reclama a maior ação da autarquia no sentido de os proteger. Com a abertura desse novo espaço, já no imediato, não se está a sentir grande, mas não quer dizer que não venha a acontecer, porque a tendência é essa, infelizmente, porque cada vez há mais grandes perfis dentro da localidade, dentro da cidade, como, por exemplo, aqui, nesta zona em que temos o Continente, temos um Lidl na Avenida Camilo, temos outro Pingo Doce aqui no Campo 24 de Agosto, temos outro Lidl na Avenida Fernando Magalhães, frente às finanças, que é realmente perto, temos aqui, já em cima, também um mini preço, e tudo isto contribui, para não falar já das outras grandes superfícies que existem na cidade, tudo isto contribui para que haja uma quebra no comércio tradicional. E a de lamentar é que o Sr. Presidente da Câmara de Porto, o Sr. Rui Moreira, enquanto Presidente da Associação dos Comerciantes, do qual foi muitos anos Presidente, foi sempre, quanto à grande superfície dentro da localidade, dentro da cidade, sempre defendeu o comércio tradicional, e agora tanto consente tudo e mais alguma coisa. E quando falam, que é o que eles falam, é que estás a criar não sei quantos postos de trabalho, é por engano, porque se vai criar, por exemplo, 100, há 200 para ficar desempregados, porque o comércio tradicional começa a cair, entrar em decadência, e há mais desemprego. E todas as consequências? Entre outras coisas, exatamente. Isso é que é de lamentar. Portanto, era bom que os nossos políticos começassem a refletir um bocado sobre isso, porque o Porto em si já está a virar só para o turismo, quase não há moradores, e agora vem mais isto para, tanto, contribuir para uma quebra, tanto, em especial no comércio tradicional. Muito bem, obrigado, Sr. Carlos. Estamos aqui no centro do Porto, com o detrimento do comércio comercial, com as grandes dependências do comércio portuguesas e estrangeiras. De volta para vocês no estúdio. A indústria de cortiça é a principal atividade económica no concelho de Santa Maria da Feira. Neste momento, atravessa uma fase de instabilidade e muitas empresas estão com dificuldade para escoar os seus produtos. Reportagem de João Tavares. No concelho de Santa Maria da Feira, mais precisamente em Lourosa, capital da cortiça, existe uma pequena empresa familiar, como tantas outras na região. A atividade principal é a produção de rolhas de cortiça. Antes de ser brocada, a cortiça tem de ser rabaneada. Os traços são transportados para as bancas através de um tapete rolante. Ali, numa broca a pedal, o dono da empresa, Jorge, faz milhares de rolhas por dia, algo a que está muito habituado, pois trabalha como corticeiro desde os 13 anos. A escolha da broca que utiliza tem uma razão de ser. Há 3 tipos de máquinas para brocar as rolhas: a automática, a semiautomática e a broca a pedal. Eu prefiro a broca a pedal porque acho que a broca a pedal tira melhor qualidade, sai menos quantidade, mas a qualidade é melhor. Depois de pulsadas e tupejadas, as rolhas são escolhidas, ou seja, são separadas por qualidades. Antes de ensacar, ainda é preciso passar as rolhas para retirar aquelas que não têm a qualidade pretendida. Neste momento, no ramo da cortiça, vive-se uma fase de instabilidade. Neste momento há um problema na cortiça, porque há uma grande empresa que conseguiu o monopólio e nós temos dificuldades a vender as rolhas, tanto as pequenas como as médias empresas. De seguida, fecham-se os sacos e colocam-se as etiquetas com a referência do calibre, da classe e da quantidade. Quando finalmente se carregam as rolhas para enviar ao cliente, fica a sensação de trabalho cumprido
E surge a esperança de que melhores dias virão. Viver com diversidade funcional pode ser um desafio, tanto para quem convive com esta realidade, como para as instituições que têm necessidade de se readaptar. Chegar à universidade é uma conquista para quem vive com estas características. Algumas histórias de sucesso abrem perspectivas para um futuro mais inclusivo. O nosso repórter Diogo Rodrigues foi ao terreno. Esta é mais uma história. A história de uma pessoa que não vira a cara à luta. Alexandra Souza, de 21 anos, é atualmente estudante do 2º ano da licenciatura de Ciências da Comunicação na Universidade de Lusófona. A estudante explica-nos os motivos da sua escolha por esta universidade. Estiveram várias alternativas em cima da mesa. Eu optei pela Universidade Lusófona do Porto por esta ter condições que eu considero mínimas para a inclusão e pelo menos ter esse propósito. Ter esse propósito de inclusão de tal maneira que a Universidade dispõe de um estatuto do aluno com necessidades educativas especiais e isso foi fulcral para mim. A portuense refere algumas barreiras existentes neste estabelecimento de ensino. Porém, menciona que existe um permanente diálogo com a administração para resolver tais questões. Há sempre coisas a melhorar, mas para isso que lá está, cá estou eu e cá estarão outros alunos para, uma vez que nós estamos nesta pele, ir dando dicas, coisas que muitas vezes falham aos olhos de quem caminha, de quem vê, de quem ouve. Antes do fecho desta reportagem, foi-nos possível contactar com a doutora Alexandra Pinto. A Alexandra é responsável pelo gabinete de apoio ao aluno com necessidades educativas especiais da ULP. Temos a preocupação temos as condições todas que nos são exigidas para os estudantes com necessidades educativas especiais, mas e principalmente tentamos sempre adaptar e criar mais quando nos surgem novas necessidades. Alexandra termina por dizer uma frase que deve servir de guia a todos nós. Mas também numa perspectiva ainda mais ampla, a minha forma de ver a vida, porque a minha vida não se esgota na patologia, não começa e acaba na patologia. É muito mais do que isso, eu sou mais do que a minha cadeira. Os músicos de Rua do Porto reivindicam a regulamentação da atividade artística. A iniciativa visa reunir um consenso entre comerciantes, a autarquia e os próprios artistas. O José Mendonça com a reportagem. Estamos na Rua de Santa Catarina, uma das principais artérias da cidade do Porto e local de excelência dos artistas de rua. Artistas estão a criar um movimento para criar um consenso entre os comerciantes e a autarquia e os próprios artistas, de modo a regular a sua atividade. Sei que há alguns músicos como o André Carneiro, para além de mim, que também já estiveram numa situação de estar a tocar com alguma frequência aqui na rua, e quando aparecem músicos de fora ou outras pessoas a tocar na mesma zona que nós, que tocam muito alto, depois acaba por haver queixas com a polícia municipal e depois a polícia municipal pode apreender material ou passar autos, algo que já nos aconteceu a nós os dois e se calhar a mais músicos. E na altura o que o André começou a ficar interessado em fazer foi em reunir um grupo de pessoas para fazer uma espécie de uma petição, não sei, ou tentar formar uma associação de músicos para que conseguíssemos chegar a algum tipo de acordo para haver licenças ou para haver alguma forma de resguardar e proteger as pessoas que normalmente tentam tocar na rua sem causar grandes problemas. A regulação poderia ajudar a uma melhor organização, um certo consenso. Eu acho que se tentarmos sempre ser o mais amigáveis possíveis, o menos conflituosos possíveis e realmente tentarmos ser com um bocadinho com a mente aberta e tentar chegar sempre a um acordo que seja benéfico para a comunidade em geral, esse é sempre o caminho a seguir. As bases para a criação de um movimento de regulação desta atividade já estão lançadas, mas para onde caminha a arte de rua? A literatura tem crescido, refletindo-se na vida dos portuenses. A Confraria Vermelha à Luz Natural é uma das livrarias mais recentes e tem vindo a marcar posição na cidade. Demarca a diferença, possuindo apenas livros escritos por mulheres. Reportagem por Diana Ferreira. A livraria Confraria Vermelha e a Luz Natural é um espaço que nasceu em outubro de 2015.
é uma livraria especializada em temas muito concretos, como é o caso do feminismo. Além disso, é caracterizada como livraria tradicional. Aida, fundadora da livraria, descreve como a ideia surgiu. Há esta ideia de que este espaço físico é quase um quarto próprio, onde neste momento coabitam dois projetos. Um deles é a Confraria Vermelha, que é uma livraria com o objetivo de divulgar a literatura feita por mulheres, e a Luz Natural, que é um trabalho também de curadoria ligado ao artesanato. A livraria projeta várias atividades, entre eles os clubes de leitura. A atividade mais regular e que está desde que a livraria abriu é o Clube de Leitura. Nós acabámos por batizá-lo, dar-lhe um nome que se chama As Leitoras de Pandora, e é brincar um bocadinho com o mito de Pandora, de abrir a caixa. A simbologia de o livro, que uma vez aberto, tu já não voltas a ser a mesma pessoa que eras no fim de um livro. O Clube de Leitura é aberto a todas as pessoas. Malena Albarracin é bailarina e já participou em atividades vinculadas à livraria. Eu participei, eu dancei em uma atividade da confraria e depois eu fiz um workshop de dança e escritura. Já Raquel Mota visita a livraria pela primeira vez e explica de que forma a livraria e as temáticas tratadas no espaço são importantes. É muito importante porque não é só um espaço seguro para mulheres, mas um lugar em que incentiva o debate, incentiva a conversa. A livraria convida todos aqueles que se interessam pela literatura a entrar e a debater ideias tabus ou generalistas. Os jogos de tabuleiro reúnem cada vez mais jogadores e de todas as idades. No mundo geek, lojas especializadas mantêm-se não só pela venda de produtos, mas principalmente na organização de torneios e lançamento de novos jogos. Beatriz Valviese com a reportagem. Cartas, estratégia, gestão de recursos, 1 contra 1. São estes alguns dos elementos dos jogos de tabuleiro que a Arena Porto dispõe na sua loja. Além de itens colecionáveis e bandas desenhada, os Trending Card Games ganham mais fãs a cada dia. Com um crescimento anual de 20% devido ao turismo, o público português também aumenta neste universo. Pessoas que vêm de outras zonas do país em que não há mesmo nada disto, mas que o querem porque vêm na internet ou vão a uma convenção e gostaram e ficou o bichinho. Somado às vendas, a Arena Porto organiza semanalmente eventos e torneios de jogos como os de Magic the Gathering. Basicamente tens estas cartas que são terrenos e que dão energia para tu convocares monstros ou feitiços e pronto, e tu és um feiticeiro que estás a tentar reduzir o total de vida do oponente a 0 e usas os feitiços, as criaturas e é assim, e vamos jogando assim. Dentre os vários eventos de Magic estão os pré-release. E é basicamente uma festa na qual as pessoas abrem um conjunto de saquetas, jogam com as cartas que lhes saem e no final há um vencedor que recebe mais prémios. Sorteados os duelos, os jogadores dispõem-se diante do seu oponente para uma ronda de Magic. Durante o dia, mais de 50 jogadores enfrentam-se nas partidas. It's a social thing because I work from home, so it's nice to get out and see other people, my friends, and talk to other human beings. So, because I just work from home on a computer usually. So. Os jogadores passam a conhecer-se nestes torneios e a criarem os seus grupos de jogos. Temos uma coisa que é o Friday Night de Magic e vimos todos para aqui à sexta-feira à noite ou ao sábado e já temos uma espécie de grupo. Apesar do mercado de videojogos estar em crescimento, a Arena Porto traz os jogos de tabuleiro como uma alternativa. E o que eu sinto é que muitos destes jogos de tabuleiro, jogos de cartas, etc., têm uma crescente popularidade porque as pessoas estão a ficar um bocado fartas de jogar no computador. É neste ambiente descontraído e cheio de possibilidades que os jogos de tabuleiro se abrem para todas as pessoas. Em vários torneios da Arena podes apanhar carteiros a jogar contra médicos, engenheiros informáticos contra cozinheiros, um bocado tudo, apanhamos um bocado tudo. Desde que gostes do que estás a fazer, não há um perfil tipo a jogar. Hoje ficamos por aqui. O Jornal Lusófona volta amanhã. Fique connosco.